e chegamos ao último segredo dos líderes de sucesso. Hoje eu vou revelar para você o quarto segredo. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tatiane Barbieri, eu sou mentora de líderes e eu ensino líderes a criarem um time autorresponsável que entrega seus resultados, o seu trabalho, sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever, ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo e, mais importante, comente para que eu saiba se está fazendo sentido para você, e também você pode sugerir temas para que eu traga em próximos vídeos que vão ajudar você na sua jornada de liderança. E claro, compartilhe sempre, porque quanto mais pessoas conseguirem ter acesso a este conteúdo, mais eu vou conseguir trazer uma gama maior para sanar todas as dificuldades que você tem enquanto líder. Então hoje o quarto segredo dos líderes de sucesso será... Então hoje o quarto segredo dos grandes líderes de sucesso será compartilhado com você. Eu espero que você já tenha assistido o segredo número 1, 2 e o 3. Mas se você não assistiu, está tudo bem. Você pode seguir aqui e em outro momento você procura aqui no canal para que você encontre e assista. E eu já falei no vídeo passado, mas vou repetir porque é importante que você já coloque em prática e observe os resultados, porque vai fazer total diferença aí no seu dia a dia. E se você não assistiu os outros vídeos, não tem problema nenhum, você pode seguir aqui no Instagram e depois você procura os outros segredos para você implementar, para você colocar na prática, porque eu tenho certeza que já vai ter resultados imediatos. Porque sim, embora você assista aqui, não é o que você sabe que vai mudar a sua realidade, mas é o que você faz com o que você sabe. Por isso, já coloque em prática, porque aí sim você vai ver e vai ter a certeza que esse conteúdo é valioso. Tchan, 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 tchan! Agora é o momento de revelar o último e o quarto segredo do sucesso dos grandes líderes. Então, antes de eu revelar, eu vou recapitular quais são os outros 3 segredos. O primeiro segredo é que a cultura da empresa é o reflexo do líder. Vale muito a pena você assistir esse episódio. Muitas fichas vão cair e você já vai tratar de construir uma cultura autorresponsável com um time que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado. O segundo segredo é que metas são, na verdade, um processo de conhecimento do time, porque as metas elas podem aprisionar, mas elas também podem fazer o seu time prosperar, a sua empresa prosperar. Mas eu não vou dar mais spoiler nesse vídeo. Se você ficou intrigado, assiste lá o episódio com o segundo segredo. O terceiro segredo é a liderança servidora. Seja, uma liderança que serve. E aí ali no terceiro episódio tem todo o desdobramento. E agora, o tchan, 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 o quarto é algo que acontece muito dentro das empresas e no próprio ambiente interno, quando o externo não está influenciando. Então, presta atenção, porque crise acontece o tempo todo e, na verdade, ela pode significar motivação. Ué, mas como assim, Tati? Então, qual é o quarto segredo? É que crise pode ser sinônimo de motivação. E aí você deve estar se perguntando, mas não é controverso? Porque o que acontece quando se tem crise? Instabilidade, medo, insegurança. E tudo isso gera
um estresse muito grande. Quando as pessoas estão estressadas, o nível de cortisol delas aumenta, acaba que elas têm uma blindagem, elas entram numa veia ali, num caminho às vezes de desespero e preocupação e acabam se ensurdecendo. É muito maluco, e começa a prestar atenção todas as vezes que você fala com alguém e essa pessoa está apavorada ou ela está sentindo medo, ela normalmente não escuta. Então fica muito difícil você pensar, nossa, mas como eu vou conseguir fazer que a crise se torne um momento onde eu possa motivar o meu time? Pois é, esse é o diferencial, porque se fosse fácil, óbvio, todos os líderes fariam e não seria um segredo para que você também se torne um líder de sucesso. Então, quando você percebe a crise, seja ela interna ou de origem externa que vem abalando o seu time, como é que você vai lidar com isso? Como você, enquanto líder, vai fazer com que o seu time se motive quando todos os indicadores levam para inseguranças, medos, bloqueios, paralisação? E agora? Fala aqui para mim nos comentários. Qual seria a sua conduta nesse momento? Tempo para pensar? Encerrou? Então eu vou te dar a resposta. E eu já quero que você esteja atento para implementar. Lembre-se, ação é que gera resultado. Então, quando a crise acontecer, o que é que precisa ser feito de imediato para que você consiga ter um time autorresponsável, mesmo diante da crise? É necessário que você consiga estabelecer a ordem. Não a ordem no sentido figurado de imposição ou de vamos entrar em ordem, né? A ordem unida. Não, mas a ordem de equilíbrio, sabe? É uma lei que traz passividade no sentido emocional. Então, nesse momento, você precisa acalmar os ânimos do seu time, fazer com que cada membro entenda que, apesar da instabilidade, da crise, nós temos então uma oportunidade. E olhando para essa oportunidade, nós podemos nos fazer valer como um time de verdade, porque nos tempos de bonança é fácil para todo mundo, mas agora quem sobrevive os momentos de crise? Então é a hora do checkmate, é a hora do vamos ver, é a hora que se separam times de excelência para meras equipes. E eu quero que você esteja no time autorresponsável, que realmente entrega o seu trabalho, o seu desempenho, independente do momento em que você está vivendo, seja crise ou não. E também para continuar se diferenciando, que você, quando não estiver em crise, ainda assim faça uma gestão tão extraordinária que continue sendo destaque, mesmo onde todos têm a mesma oportunidade. Então, vamos entender como nós podemos fazer esse processo se tornar real. Como é que eu motivo e crio um time motivado num período de crise? Como eu já falei, a primeira coisa é acalmar os ânimos, é trazer segurança, é conseguir estabelecer paz em meio ao caos. O papel do líder nesse momento, onde ele vai exercer a sua influência, trazendo para a equipe, trazendo para cada membro do time uma esperança, para tirá-los daquele foco onde eles estão olhando para o cenário, onde naturalmente vai trazer para cada um ali um nível de estresse e prejudicando todo o andamento dos trabalhos, inclusive prejudicando muito a comunicação. Então,
O líder entra agora como um estabilizador, usando o seu papel, a sua persuasão, para realmente acalmar o time, para que todos possam estar centrados e dizendo: está tudo bem, nós vamos encontrar uma saída. Porque normalmente os líderes, eles também se tornam desesperados diante da crise e acabam, ao invés de conseguir acalmar o seu time e trazer essa ordem, ele também se desespera e, ao invés de correr para o caminho do equilíbrio, ele ajuda a desestabilizar toda a crise. Por isso é importante que você tenha em mente que todos os cenários podem ser mudados imediatamente, de um dia para o outro, de uma hora para outra, que não se tem realmente estabilidade e é necessário que você já construa isso com os seus liderados, para que eles já estejam prontos e preparados para que na hora da crise vocês consigam se sobressair, que cada membro já esteja preparado para não se desesperar e manter a serenidade independente do que aconteça. Assim nós conseguiremos com mais facilidade exercer o nosso papel de líder de uma forma muito mais fluida. Porque quando você já trabalha a previsão da crise também junto com os membros do seu time, você já vai colocando em ação as possibilidades que precisam ser implementadas nesse momento. Eu gosto muito de falar de um exemplo, de novo do exército, né? Mas é porque tem coisas que são essenciais para trazermos aqui para compartilhar. Por exemplo, enquanto eu tirava serviço de oficial de dia, onde na verdade eu era o líder do quartel, né, da brigada, eu era o líder, porque eu era o cargo maior ali, então eu era o oficial, certo? E tinha o meu adjunto, tinham toda a equipe ali, todo o time, e normalmente tem os sentinelas que ficam cuidando para que não haja invasão, para que não tenha roubo de armas, né? E como é que nós fazíamos para que, se por uma eventualidade o exército fosse invadido, como nós agiríamos? Você imagina se nós não estivéssemos preparados? Se eu estou lá como líder, né, tirando o serviço de oficial de dia, e as pessoas, né, estão, né, o meu time todo, os soldados, o adjunto, tá todo mundo lá cumprindo o seu expediente normal, né, como de praxe, e de repente se tem uma invasão. Como é que nós agiríamos? Acho que sairia todo mundo correndo, cada um para um lado, todo mundo se escondendo. Não seria mais ou menos isso? Todo mundo desesperado, não consegue pensar em equipe, pensa só em salvar a sua própria vida de repente, não é assim? Então nós usávamos um plano de contingência, e você também precisa ter dentro do seu time essas possibilidades, porque você precisa também acompanhar as tendências, porque as crises podem ser internas e externas, como nós já falamos. Quantas crises que influenciam as empresas e a nossa conduta como líder. Então, o que nós fazíamos como plano de contingência? Nós já nos preparávamos para os momentos de crise. Então, quando nós estávamos no nosso dia a dia normal, nós parávamos tudo, elaborávamos um plano. Caso houvesse uma invasão, a sirene seria acionada e nós já tínhamos as ações de cada pessoa do time para que nós conseguíssemos driblar aquela crise, aquela invasão, porque na hora H, na hora real e não mais na simulação, nós já tivéssemos um caminho neural formado, sabendo o que nós precisávamos fazer. Então, na verdade, a crise, ela se tornava uma motivação. Ou seja, imagina que você tem um desafio, porque a crise é um desafio. Imagina que você está nesse desafio e você precisa agora
vencer esse desafio. E se você está preparado, não dá vontade de ir para cima? Não dá vontade de fazer? Cadê o medo? Sumiu! Porque agora você está preparado, entende? Então, a crise sim, ela pode ser sinônimo de motivação. Nesse caso de você já ter um plano de contingência, isso é necessário que você faça reuniões, talvez mensais, para observar quais são, por exemplo, os indicadores que vão te alertar para uma possível crise. Isso a gente fala até, inclusive, que é uma gestão de risco. Nos projetos, a gente sempre trabalha com a minimização dos riscos, porque aí você prevê o que pode acontecer e vai eliminando esses riscos. A mesma coisa você pode fazer como plano de contingência para que quando chegue uma crise, você consiga transformá-la em motivação para o seu time. E o destaque é certo, a vitória é muito provável. Eu diria que ela já é ganha, é uma luta ganha. E por que eu falo isso? Eu vou trazer para você também a história da Kodak. Eu não sei de que ano você é, ou se você vivenciou essa fase ou não, ou se você já viu isso na história, porque a Kodak, ela era líder de mercado. Ela dominava o mundo das fotografias, das máquinas fotográficas, era praticamente um monopólio. E o que aconteceu? Quando o mercado começou a trazer a máquina digital, gente, olha que absurdo! Você acredita que a própria Kodak criou a primeira máquina digital fotográfica? Mas ela pensou assim, não, isso aqui tá indo bem demais. Para que eu vou mexer no time que tá ganhando? Olha, uma crença que pode gerar crise. Porque muitas vezes nós mesmos criamos as crises sem se ligar nas tendências. Então, peraí, se ela já tinha criado a primeira máquina fotográfica, o que fez com que ela não se antenasse para uma possível crise de mudança? Porque o mercado muda o tempo todo. Então, como ela não se atentou, embora estivesse ali na frente dela, por quê? Porque não olhou. E nós, enquanto líderes, estamos olhando as tendências do mercado? Eu estou prevendo crises para eu ter o meu plano de contingência? E sabe o que aconteceu com a Kodak? Ela que era monopólio, você vê a Kodak hoje em algum lugar? Quantas máquinas digitais, inclusive o celular, eu estou aqui filmando, gravando, tudo por um celular e antes precisava de uma máquina. Percebe? Então ela, infelizmente, fechou as portas. Quando era líder de mercado, quando ela tinha um monopólio praticamente, e ela também teve a oportunidade de ter a inovação na sua mão. Então a Kodak não se atentou para as tendências que poderiam gerar crises internas, vinda do mundo externo, da mudança que o próprio mercado faz em todas as organizações. E nós, quanto líderes, precisamos e temos a responsabilidade de manter a empresa junto com a sua missão, visão e valores em pé. Porque, na verdade, apesar de tudo, nós sabemos que a empresa visa lucro. Como é que os colaboradores receberão os seus salários? É muito sério quando nós não nos ligamos no impacto que uma crise mal gerenciada pode gerar. Uma crise mal gerenciada pode levar uma empresa à falência, pode impactar na vida de tantos colaboradores, de tantas famílias. Olha como isso é sério. Líderes de sucesso têm isso em mente. Sabe que o vacilo dele pode ter consequências irreparáveis para muitas pessoas. Então, nesse caso, você tem o poder de lidar, de observar e de conduzir também a vitória, o caminho ou o fracasso das empresas, onde você também é tão responsável quanto a diretoria, quanto o proprietário da empresa e assim, os próprios colaboradores também. Mas isso vai
da sua capacidade enquanto líder de comunicar isso. E existe uma coisa que atrapalha muito o líder na crise, que é o fato dele não conseguir demonstrar a sua vulnerabilidade. Porque, ok, de repente você até tem a maestria de trazer o centro, a ordem e a serenidade para o seu time em momentos de crise. Mas agora vem de novo uma parte que é um gargalo para a maior parte da liderança, o ego. Como é que eu vou dizer para a equipe, para o time, que eu não sei o que fazer nesse momento? Porque sim, nem sempre nós líderes saberemos o que fazer e não teremos também todas as respostas, muito menos no momento de crise. Mesmo que muitas vezes você tenha feito o plano de contingência previsto, às vezes vai sair do seu controle. E agora eu quero dizer para você que está tudo bem. O seu maior inimigo é o ego. E agora é a hora de dominar esse ego e abrir a vulnerabilidade, abrindo para os seus colaboradores, para os membros do seu time, que sim, você não tem todas as respostas. E está tudo bem, porque você não é o time sozinho, porque o time somos nós, porque eu sei que juntos nós encontraremos as respostas. Olha o quanto esse time vai transformar a crise em motivação, porque agora, quando você dá espaço e eles também se sentem responsáveis, tanto quanto você, para achar a solução, com certeza essa solução vai ser a melhor. E não precisa vir de você, por isso só é necessário que você domine o ego. Se você já não tem essa dificuldade, se você já flui, se você já tem uma liderança vulnerável, humilde, assertiva, você já venceu esse desafio. E eu tenho certeza que depois de uma crise vivenciada com a união de todo o seu time, ela será ainda mais fortalecida. Ela estará pronta para vencer todos os outros desafios que aparecerem, porque agora todos verdadeiramente fazem parte. Todos foram relevantes na construção da solução. E esse bem-estar e essa realização, esse sentimento de realização é comum em todos. Eu quero te convidar agora para você lembrar de um momento em que você se sentiu realizado. Perceba como essa emoção te traz motivação, te traz criatividade, te deixa preparado para vencer o próximo desafio. E não importa o tamanho dele. Sabe por quê? Porque agora você se vê capaz. Agora você sabe que pode vencer. E é isso que você, enquanto líder, precisa construir dentro do seu time. Ser vulnerável não é ser fraco. Muito pelo contrário. Ser vulnerável é para poucos. Precisa ser corajoso, ter coragem para assumir a sua vulnerabilidade. E a boa notícia é que se você realmente conseguir se despir, as pessoas se sentirão mais próximas de você. Claro que tudo tem uma medida, um momento oportuno, porque eu sempre digo que um líder de sucesso, ele é um líder assertivo. E um líder assertivo, ele constrói, ele cria um time autorresponsável, que entrega, que executa o seu trabalho sem que você tenha que cobrar, porque ele se sente responsável, ele sabe que ele é parte, ele sabe que é importante, ele sabe que ele faz falta, ele sabe que a contribuição dele impacta. Percebe isso? Então, como é importante trazermos as possibilidades e mudar a nossa mentalidade. Se você não muda a sua mentalidade, não muda a mentalidade do seu time para que eles possam enxergar, né, oportunidade na crise e não crise, né? Porque você já viu com certeza o crise tirando o S fica CRI. CRI é uma oportunidade. Agora, você enxerga dessa maneira? A palavra assim da Bíblia, eu me lembrei agora, eu vou compartilhar. Ela fala assim,
que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Isso quer dizer que a forma com que você enxerga muda tudo. Então, a forma com que você enxerga a crise vai mudar tudo. Então, eu quero te convidar para perceber como você enxerga a crise. E eu quero, inclusive, te convidar para aprofundar mais nisso e também olhar para a crise com amor, com, sabe, com aquela sensação de uau, de guerreiro mesmo, mas mais do que isso, vitorioso. Por quê? Porque a crise vai te oportunizar uma vitória. E isso precisa ser uma certeza em você. Porque se você não tiver fé e acreditar nisso com todas as suas células e toda a sua convicção, infelizmente você está suscetível à derrota. Porque não basta querer de uma forma superficial. Você precisa desejar. Você precisa estar tão convicto que a dúvida não tem espaço. E sim, muitas vezes não será fácil você conseguir manter essa linha, porque você pode, no momento de crise, ter muitas interferências que você não planejou no seu plano de contingência. E agora? Isso não é sinônimo de que você não conseguiu. Continue, continue. Só pare quando você vencer. Só acaba quando você tiver a vitória. E se você tiver essa convicção e conseguir passar essa responsabilidade, essa visão para todo o seu time, você não tem ideia do que vai acontecer. Aliás, a vitória é certa, porque somos nós que construímos isso. Quando você instiga o melhor dentro de cada membro do seu time, eles vão se descobrir. Porque ninguém se conhece no dia a dia normal. Nós nos conhecemos e nos revelamos no momento de crise, quando eu saio da minha zona de conforto e agora eu preciso construir competências que nem eu mesmo poderia imaginar que seria capaz. Quanto orgulho você terá de você? Quanto mais disso você vai querer vivenciar? Então é nesse sentido que você estimula, que você, sabe, traz esse pertencimento mais do que na questão da equipe, mas do time autorresponsável, sabe, de ter ali uma convicção de que temos unidade. Unidade é diferente de união. O time, ele tem unidade, a equipe tem união. E a unidade, ela é praticamente insolvível. Será que existe esse termo? Bom, não tem problema, mas você entendeu. É como se, por exemplo, eu misturasse o açúcar na água ou o sal na água. Tenta separar, não tem como. Então, a equipe ela já é mais água e óleo, entende? Eles estão juntos, estão unidos, mas talvez não estejam em unidade. E a unidade, ela traz a questão da causa, do porquê, sabe? De uma paixão que vai ao encontro de todos. Todos vibram buscando aquilo de uma forma muito similar, onde todos demandam esforços, onde também você não vê um que esteja dissociado, que não esteja com a mesma visão, engajado na mesma causa. Então, a causa, o porquê é essencial para que você já prepare seu time, para que ele seja autorresponsável e já tenha em mente o objetivo, a causa, o porquê ele faz o que ele faz, qual é a visão que todos estão perseguindo. Porque sim, todo movimento gera um caminho. E para onde esse caminho vai levar? Porque à medida em que eu vivo um dia após o outro, em que eu ajo um dia após o outro, eu estou construindo uma história. Qual é o desfecho dessa história? Crise para você vai ser momento de comemoração?
ou de tristeza, choro e ranger de dentes. Está na sua mão, enquanto líder, tomar a decisão de criar um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que cobrar, porque isso vai vir de uma forma interna de cada um, porque estão em unidade, porque todos sabem o porquê estão fazendo, se dedicando, porque existe uma visão compartilhada, existe uma causa clara e eles sabem que são tão fundamentais como o líder ou como qualquer outro, porque o líder, como está em unidade, ele não se acha mais importante do que o pessoal, por exemplo, dos serviços gerais, porque entende que na unidade todos somos um. Se um perde, todos perdem. Então, trazer essa consciência da coletividade, do impacto individual que eu tenho para a coletividade, vai trazendo para você um preparo de construção diária para que você consiga de verdade transformar a crise em oportunidade. Esse segredo é incrível. Meu Deus, quantas coisas maravilhosas, né, foram compartilhadas aqui. Eu tenho certeza que você já vai se destacar simplesmente pela forma de enxergar diferente aquilo que você faz hoje, das oportunidades de criar uma liderança autorresponsável com um time autorresponsável. Então, se você gostou desse conteúdo, me deixa saber aqui nos comentários. Coloca para mim qual vai ser a sua decisão a partir de agora. Quando você vai fazer a próxima reunião, já para trazer esse novo conceito de I love crise. Eu amo crise, porque na crise eu motivo o meu time, porque na crise nós nos tornamos melhores, mais unidos, mais engajados, porque na crise eu descubro o meu potencial real, eu tenho a oportunidade de reconhecer em mim talentos que eu jamais descobriria se eu não estivesse vivendo a crise. Então, quando você traz essa nova percepção, esse novo olhar para a crise, com certeza ela já se tornou motivação. Então, entre em ação, líder, porque o sucesso está nas suas mãos. Eu tenho certeza que você consegue muito mais do que você imagina. Assim como um dia eu me surpreendi, porque entrei no campo de batalha e me percebi sendo uma grande líder, talvez eu nem saberia disso se eu não tivesse que ter enfrentado uma crise, vencido meus medos, eu não estaria aqui falando com você hoje. E é isso que eu desejo para você, que você se destaque para todos, mas principalmente para você mesmo. Porque é esta verdade de sabermos que somos capazes que alimenta a nossa motivação. Porque sabemos também que não é fácil você estar motivado todos os dias, mas quando todos os dias você lidera essas questões junto com o seu time, você vai estar mais facilmente motivado. E assim, o seu time também vai te ajudar a te motivar, e não só o contrário. Então há uma troca, há uma sinergia, há uma orquestra sintonizada, sincronizada, com uma sinergia que faz com que todos os problemas se tornem desafios e toda oportunidade se torne, ou melhor, e toda crise se torne oportunidade. Então, deixe o seu comentário, eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que você vai demandar para que eu traga nos próximos vídeos. Então, já compartilha e já vai para o outro vídeo que tem mais conteúdo de valor para você. Te vejo no próximo vídeo.